Olá, seja bem-vindo à nossa penúltima aula de redação. Depois de várias dicas, nós analisarmos o que o professor da banca avalia na redação, de vermos como se constrói uma introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a coesão textual e tantos outros pontos importantes, hoje nós partiremos para análise de texto. Na aula passada, nós assistimos a um vídeo e o professor do vídeo, ele sugeriu que você fizesse exercícios para treinar a redação. Esse exercício é análise de editorial. Então, eu trouxe para a aula de hoje um editorial que nós analisaremos juntos. Né? Então, nós veremos o tema que é retratado, a tese, os argumentos que são apresentados, como esses argumentos são apresentados. Então, fique atento a essa atividade e, a partir dela, pesquise outros editoriais e faça esse exercício. Bem, o texto é de Gestora a Faxineira, que foi escrito por Marco Antônio Villa. Ele foi publicado no Globo no dia 23 de agosto de 2011. E aqui você tem o site se você quiser ver o texto todo. Bem, o autor começa da seguinte forma: o governo é pródigo na construção de versões. Nos primeiros meses do ano, a presidente Dilma Rousseff foi transformada da noite para o dia em uma genial gestora pública. Falava-se que ela não aparecia em público porque priorizava o trabalho administrativo. Era uma devoradora de relatórios, exigia o máximo dos seus ministros, conhecia detalhadamente os principais projetos do país. Era tão diferente de Lula. O que nós temos então aqui no primeiro parágrafo? Nós vimos nas aulas anteriores que no primeiro parágrafo, que vem a introdução, nós temos a apresentação da tese e como que essa tese será trabalhada no decorrer do texto. Então, retomemos aqui ao primeiro parágrafo e vejamos qual é a tese que será defendida pelo autor no decorrer do seu texto. Então, o autor do texto diz: o governo é pródigo na construção de versões. Então, nessa primeira frase, ele apresenta a sua tese, o seu ponto de vista em relação ao governo de Dilma Rousseff. Então, o assunto que é retratado aqui no texto é o governo da Dilma Rousseff. E ele diz, por meio de uma introdução declarativa que nós vimos em outras aulas, que o governo é pródigo na construção das versões. Imediatamente após a apresentação da tese, ele já apresenta o primeiro argumento. E qual é esse primeiro argumento? Nos primeiros meses do ano, a presidente Dilma Rousseff foi transformada da noite para o dia em uma genial gestora pública. Então, a primeira frase é a tese e já na sequência, a apresentação do primeiro argumento. Então, nos primeiros meses, ela era vista como uma genial gestora pública. Eu falei que não se pode apenas apresentar o argumento, é necessário desenvolvê-lo. E de que forma que o autor desenvolve o primeiro argumento apresentado? Ele faz uma enumeração de ações da Dilma Rousseff que mostram que ela era uma genial gestora. Então, essa imagem que ela queria passar para os seus eleitores. Então, ela não aparecia em público, ela priorizava o trabalho administrativo, era devoradora de relatórios, exigia o máximo dos ministros, conhecia detalhadamente os projetos. Então, você percebeu que há aqui uma enumeração de atos de Dilma Rousseff para ela
aparecer como uma genial gestora. E o interessante, o final aqui do parágrafo, era tão diferente de Lula. E temos as reticências. Então, o autor do texto aqui, ele não mostra quais eram as diferenças. Ele deixa para o leitor. Então, o leitor vai relembrar o governo do Lula, como foi inicialmente, para perceber essas diferenças. Claro que aqui o autor do texto, ele quer mostrar que era a imagem que a Dilma Rousseff queria construir, porque na tese ele diz que o governo apresenta versões, então versões que ela queria que fossem construídas em relação à sua imagem, que era uma imagem assim, ela queria aparecer diferente do governo Lula. Então essa é a tese do autor do texto, em que ela vai apresentar versões para se diferenciar justamente do governo de Lula, ok? Então, no primeiro parágrafo nós tivemos a apresentação da tese, já na sequência o primeiro argumento, e para desenvolver esse argumento, o autor enumera ações para que a Dilma aparecesse para o seu eleitor como uma gestora bastante eficiente. Vejamos o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, o autor diz o seguinte: o impressionismo político típico do Brasil vigorou por 3 meses. Foi o prazo de validade dado pela realidade. Viu-se que, administrativamente, o governo ia mal. Nenhum programa do PAC estava com o cronograma em dia. As obras em andamento não tinham o acompanhamento devido. Faltava coordenação entre os ministérios. Em suma, o governo estava sem rumo, ou melhor, estava em um movimento inercial dentro daquela lógica nacional de que é melhor deixar como está, para ver como é que fica. Então, aqui o que nós percebemos? Que há uma sequência lógica entre o primeiro e o segundo parágrafo. Então, nos 3 primeiros meses, Dilma conseguiu transparecer como uma gestora eficiente. Agora, o que acontece a partir do terceiro mês? O impressionismo político do Brasil vigorou nos 3 meses. Foi o prazo da validade dado para a realidade. Então, a partir dos 3 meses, a realidade ela começa a se mostrar. Ou seja, aquilo que Dilma queria transparecer de gestora eficiente, começa a mostrar que na realidade não era bem assim. Por quê? Então, na sequência, o autor ele desenvolve esse argumento apresentando a causa. Então, ele opta em apresentar a causa porque essa realidade começou a se mostrar. E qual que foi a causa? Viu-se que administrativamente o governo ia mal. Então, é a causa da realidade ter se mostrado a partir do 3º mês. E por que o governo ia mal? Daí o autor ele especifica as razões. Nenhum programa do PAC estava com o cronograma em dia, as obras não tinham acompanhamento devido, faltava coordenação entre os ministérios. Então, está vendo? Aquilo que eu falei, não é apenas apresentar o argumento, é necessário desenvolvê-lo para dar consistência. E o interessante aqui, o autor ele apresenta o tópico frasal aqui nas 2 primeiras frases, depois ele desenvolve e no mesmo parágrafo ele conclui. Em suma, então está resumindo, o governo estava sem rumo. Ou seja, estava inercial dentro daquela lógica que é melhor deixar como está para ver como que fica. Então, interessante que ele apresenta o segundo argumento, apresenta a causa do segundo argumento, por que a realidade se mostrou, enumera as razões da realidade ter se mostrado e no final do parágrafo ele sintetiza isso. Vamos ver o que ele diz na sequência. Vieram as crises políticas, uma atrás da outra, atingiram o coração do governo e foram caindo os ministros,
sempre devido às denúncias da imprensa ou por alguma operação da Polícia Federal. Nunca por iniciativa da presidente. Foram defenestrados ministros considerados fortes, ou seja, foram demitidos, como Antônio Palocci e outros poucos conhecidos como Alfredo Nascimento. O que nós notamos aqui? Bem, aqui, gente, ele continua o parágrafo. Vamos analisar inicialmente o que foi lido aqui. Então, aqui nós temos a sequência do que foi dito no parágrafo anterior. Então, a realidade começou a transparecer. E com ela vieram as crises, uma atrás da outra, que atingiram o coração do governo. Então, é um novo argumento, tópico, frasal até a terceira frase. Depois, o que nós vimos? Então, daí vai detalhar. Nesse detalhamento, o autor utiliza causa, consequência e também exemplificação. Ó, devido às denúncias da imprensa por alguma operação da Polícia Federal, é a causa. Qual é a consequência das denúncias e da operação da Polícia Federal? A queda dos ministros. E daí, na sequência, o autor ele cita exemplos dos ministros, alguns ministros que foram demitidos, como Antônio Palocci e Alfredo Nascimento. Então, o que nós percebemos aqui? Então, nós temos a apresentação de um outro argumento em que o autor ele começa a relatar fatos que estavam ocorrendo no governo da Dilma. Ele opta em mencionar causas, consequências e também exemplos para reforçar a sua argumentação. Ainda no mesmo parágrafo, o autor diz o seguinte: as retiradas sempre foram penosas e só ocorreram depois de muita pressão da imprensa. Seguindo um velho roteiro, até o último momento, o governo tentou abafar as denúncias, desqualificando as acusações e acusadores. Quando não encontrou mais saída, restou a demissão. Então, aqui continua expondo fatos, por meio também de causa e consequência, e isso reforça a crise do governo que está acontecendo no governo da Dilma Rousseff, ok? Bem, no outro parágrafo, o autor diz o seguinte: a repetição dos fatos em tão curto espaço de tempo demonstrou que o governo estava apressado pela corrupção, ou seja, estava tomado pela corrupção. O loteamento dos ministérios e a inépcia dos órgãos de vigilância permitiram que milhões de reais fossem desviados. As denúncias foram pipocando e as acusações eram de que tudo não passava de fogo amigo. Ou seja, era uma guerra entre os partidos da base governamental, uma luta interna pelo poder e pelo dinheiro, como se fosse absolutamente natural saquear o erário, que são os bens públicos. Então, aqui, o que o autor opta em fazer? Ele começa a fazer análise dos fatos. Então, inicialmente ele diz que o governo que a Dilma queria construir aquela imagem de gestora eficiente. Depois de 3 meses, a realidade começa a se mostrar. Ele menciona fatos e nesse parágrafo, para reforçar a sua tese, ele faz análise dos fatos que ele havia mencionado. E para fazer essa análise, ele continua trabalhando com causa e consequência. Então, vejamos como que se dá essa construção. Então, aqui, na primeira frase, nós temos o tópico frasal. Então, a repetição dos fatos em tão curto espaço de tempo demonstrou que o governo estava apressado pela corrupção, ou seja, estava tomado pela corrupção. Daí ele começa, o loteamento dos ministros da inépcia do governo de vigilância permitiram que milhões de reais fossem desviados. Então, nós temos causa, consequência, as denúncias foram pipocando, as acusações não passavam, as denúncias foram pipocando e as acusações
de que tudo não passava de fogo amigo, entre aspas, que é uma ironia, né? E dizia-se que havia uma guerra de partidos da base governamental pela luta pelo poder e pelo dinheiro, ok? No outro parágrafo, o que o autor diz? Em meio ao desgaste, o governo foi obrigado a substituir o figurino da presidente. Então aqui, olha que interessante, reforça a tese lá, da construção de imagem, da máscara que tenta fazer do governo da Dilma Rousseff. Trocou a fantasia já gasta da eficaz gestora, lembra lá do primeiro parágrafo, por outra novinha em folha, a demoralizadora da administração pública, que vem acompanhada de uma vassoura e, por incrível que pareça, já está colhendo os primeiros frutos. Todos estão elogiando a faxina. Olha, faxina entre aspas. Por que será? É uma ironia, na realidade não é apenas a construção de uma imagem. Então, isso daqui, o que foi exposto aqui, está reforçando a tese, que é a substituição da gestora eficiente pela imagem da gestora que vai fazer uma faxina, ou seja, vai varrer a corrupção, Mas faxina entre aspas, porque é apenas uma construção de uma imagem que é a tese que o autor do texto está defendendo, que o governo Dilma está mascarando, que quer se diferenciar do governo Lula, mas na realidade não há nenhuma diferença. No mesmo parágrafo, o autor diz o seguinte: não foi visto nenhum resultado prático. Olha, reforça a tese dele, é apenas construção de imagem. Para o governo, isto é o que menos importa. Vale a aparência, não a ação, mas a palavra. E principalmente a repetição pela imprensa que a presidente está enfrentando a corrupção. Isto pega bem, a população simpatiza. E como? Com um ponto de interrogação, com a ideia. Além do que, no ano que vem tem eleição e nada pior do que a pecha de corrupto para um partido. Então, o que o governo da Dilma está fazendo é apenas está mascarando certas coisas. Então, isso no ponto de vista do autor que ele está defendendo essa tese. Então, para ele não está resolvendo nada, só está escondendo, e isso é bom porque o povo acredita nisso e provavelmente nas eleições para prefeitos vai votar no mesmo partido e com isso o PT acaba ganhando. Bem, no outro parágrafo, o que o autor diz? O autor diz que a oposição, com raríssimas exceções, continua tão perdida como o governo. Não sabe como agir. Quando encontra um caminho parlamentar, uma CPI no Senado acaba sempre bombardeada também por fogo amigo. O argumento é que é necessário dar apoio ao presidente para que faça a faxina. Ela estaria se distanciando do seu partido e principalmente do seu criador, o ex-presidente Lula, identificado como o gestor desse presidencialismo de transação. Então, aqui nós temos o quê? Temos uma nova argumentação, inicialmente o tópico frasal aqui, em que o autor opta em falar da oposição, que poderia ajudar a desmascarar essa construção de imagens. Mas, no ponto de vista do autor, a oposição ela está perdida. Consequentemente, ela não consegue mostrar essa construção de imagens do governo de Dilma. No mesmo parágrafo, o autor diz o seguinte: é uma leitura fantasiosa que impede embate com o governo e desmoraliza uma oposição já numericamente no Congresso Nacional. Lembra, guardadas as devidas proporções, a estratégia estabelecida durante o mensalão,
famoso escândalo do governo Lula. No ápice da crise, ao invés de avançar e solicitar a abertura de um processo contra o presidente, a oposição apequenou-se, temeu a vitória, buscou justificativa na governabilidade. Optou por levar expressão da época, Lula sangrando até 2006, para daí vencê-lo facilmente nas urnas. Deu no que deu. Esse deu no que deu, quer dizer, Lula acabou vencendo. Então, esses dados aqui, expostos pelo autor, eles reforçam o que foi exposto no argumento, em que a oposição, ela é fraca. Consequentemente, ela não consegue desmascarar o que está realmente ocorrendo no governo de Dilma. Então aqui, inclusive, ele retoma um fato passado, que é do mensalão, em que a oposição já fracassou. E com isso, deu no que deu. Lula se reelegeu e agora colocou Dilma no seu lugar. Então, é mais um argumento que o autor apresenta para reforçar a sua tese. No último parágrafo, o autor diz o seguinte: é inegável que a situação atual é muito distinta de 2005. Então, ele está dando sequência ao parágrafo anterior. Hoje, vivemos um momento político pior. A oposição é mais frágil, perdeu 2 eleições presidenciais e a impunidade dos mensaleiros deu salvo-conduto aos corruptos. Nessa situação adversa, imaginar um antagonismo entre Dilma e Lula não passa de um logro. Olha a conclusão que o autor chega aqui. Esta tática já fracassou no início do ano. E pior, confunde a sociedade. Dá asas à falácia de que a presidente quer fazer a limpeza, mas não pode, como se fosse responsável pelas mazelas do seu governo. Entrega a bandeira da ética e da moralidade aos que a desprezam. Então, aqui na conclusão, ele retoma o que 2005, que foi a época em que o Lula assumiu o governo, e diz que é um logro imaginar que o governo de Dilma é antagônico ao de Lula. Então, é a conclusão que ele chega a partir do que ele expôs. Eu quero destacar o seguinte aqui. Qual a questão que foi discutida? Então, a questão foi o governo de Dilma Rousseff. Qual que é a tese que o autor defendeu no texto? Ele defendeu que a Dilma mascara seu governo para diferenciar-se de Lula. Então, ela quer se diferenciar de Lula. Então, para isso, ela constrói versões. Inicialmente de uma genial gestora, que não deu certo, a partir do 3º mês deu-se para perceber isso, e ela passa a construção de faxineira, o que quer dizer que ela tenta limpar a corrupção. Então, o governo é pródigo da construção de versões, que é o que o autor apresenta na primeira frase do seu texto, que é a tese. Então, ele quer dizer que a Dilma ela tenta se diferenciar de Lula. Então, essa é a tese do autor. Para defender essa tese, ele apresenta argumentos. Quais são os argumentos? Então, inicialmente, ele diz que nos primeiros meses, a construção da imagem de Dilma como genial gestora. Então, inclusive, o autor ele enumera alguns comportamentos, algumas ações para mostrar essa imagem dela. Depois de 3 meses, a realidade começa a aparecer. E como que o autor expõe isso? As crises políticas, as quedas de ministros, o governo tomado pela corrupção. Então, são formas que o autor optou para apresentar os argumentos, tá? Além disso, a substituição da imagem, que é a máscara, da genial gestora pela faxineira. E também a oposição frágil que contribui para a construção dessa imagem, até dessas imagens. Entendido? Então, o autor ele apresenta a tese e, para defender essa tese, ele apresenta vários argumentos
desenvolvendo para dar consistência, né? Então, interessante a forma como o autor constrói essa imagem. E na conclusão, que conclusão o autor chega? Ele chega à conclusão que imaginar antagonismo entre Dilma e Lula não passa de um logro, ou seja, Dilma tenta construir a imagem de que seu governo é diferente do governo Lula, mas na realidade ela está enfrentando os mesmos problemas. E para ela mascarar essa realidade, ela constrói a imagem da genial gestora, da faxineira que quer limpar a corrupção existente no país. Então aqui é uma atividade para você observar como que o autor apresenta os argumentos, a tese, como que ele desenvolve os seus argumentos para que ele realmente convença o seu leitor a acreditar a respeito da tese. Que nem todos veem a Dilma como uma pessoa que mascara a realidade do seu governo, mas a tese dele é que ela está fazendo isso. E para ele defender esse seu ponto de vista, ele apresenta vários argumentos. Entendido? Então, é um exercício para você praticar e melhorar a sua redação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é de que forma que o autor ele estabelece a coesão do texto, que é a ligação. Aqui eu retomei alguns parágrafos para você observar. Destaquei aqui algumas expressões. Ela. Esse ela refere-se a quem? A Dilma Rousseff. Então o autor, para não ficar repetindo Dilma Rousseff e também para estabelecer uma ligação com as informações, ele optou em usar um pronome pessoal. Exigia o máximo de seus ministros. Ministros de quem? Da Dilma. Então, aqui o autor, ele usou ela e seus para referir-se a Dilma. Além disso, ele usou várias elipses. Porque priorizava o trabalho administrativo. Quem é que priorizava? Dilma Rousseff. Era devoradora de relatórios. Quem? A Dilma Rousseff. Exigia o máximo de seus ministros. Dilma Rousseff. Conhecia detalhadamente os principais projetos. Dilma Rousseff. Então, aqui, no primeiro parágrafo, para não ficar repetindo Dilma Rousseff, o autor usou pronome pessoal do caso reto, usou pronome possessivo e várias elipses, tá? Então, isso ajuda a não repetirmos o mesmo termo e também a estabelecermos ligação entre as informações. Aqui, nós também temos, ela estaria se distanciando do seu partido. Quem? A Dilma Rousseff, que está lá no primeiro parágrafo. Seu partido, partido de quem? Da Dilma Rousseff. Seu criador, o criador do partido, né? Então, também são pronomes em que o autor usou para estabelecer a ligação e não ficar repetindo o mesmo termo. Entendido? Então, aqui nós fizemos análise de um texto, que é o exercício que é aconselhável que você faça com outros editoriais, e também a coesão textual. Se você quiser rever esta aula ou outras aulas de redação, acesse www.acerteosponteiros.com.br. Então, aqui terminamos a nossa penúltima aula. Até a próxima!